que é a nossa bússola, que é o que nos mostra o caminho da regeneração, caminho do bem, da evolução. Agradecemos a esta oportunidade de, mesmo com a distância, de não podermos estar presentes na casa de Eurípides, mas estarmos juntos por outro meio. Obrigado, Senhor, esteja sempre conosco. Que assim seja, e graças a Deus. Vamos lá, gente? Um minutinho só que eu estou terminando de deixar o povo entrar. Vamos. A Rosângela já chegou, então nós já estamos prontos, né? Sem ela não tem reunião. Andréia Grandolfo, São Paulo, né? Rogério e a Mercedes, acertei a Mercedes? Acertei. Eu vi o Paulo José de Palma. Tá de Bob. Tá de Bob, fechou? A nossa querida Rocha. Nívia chegando. Só um minutinho. Bem, a Elza Maria Reis de Oliveira também já está aí. São Domingos. Sou Domingos. Legal. Começar o quarto, né? Pronto, Peraí, já gente, conseguiu? É esse aqui, né? Não, peraí, não é. Aí. Tudo bem, Fernando? Pode começar? Pode. Então, Silvia. Então, vamos lá. Tá bom. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá, com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não, conforme fora convencionado, a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, com auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Declinou um nome
e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isso constitui nova circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto, colocada em cima de uma folha de papel. A cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que, havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível essa frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que tenha. Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isso é, meio ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Começar o quinto, pode começar? Começa o próximo? Só um minutinho, eu vou ver se alguém gostaria de fazer alguma observação. Eu vi o Fernando, o pessoal de São Paulo, o Paulo José de Palma, se quiserem fazer alguma observação, algum apontamento do capítulo que foi lido. Cadê o Paulo? Gustavo, você levantou a mão. Sem querer. Fala que é sem querer. Por que sem querer? Foi eu que levantei sem querer. Ah, é? Gustavo, você gostaria de fazer alguma pergunta? Bem, o que eu gostaria é só de situar novamente o contexto histórico em que Kardec estava vivendo quando ele redige a introdução do Livro dos Espíritos. Nós percebemos que desde a vinda de Jesus, o Evangelho ele passou por diversas dificuldades de interpretação em razão das próprias deficiências do homem na Terra. Nós percebemos que já no século IV, a partir do ano 300, aquela religião instituída nas bases de Jesus
passara de uma religião perseguida para uma religião oficial do Império Romano, através dos éditos do imperador Constantino. E aquela simplicidade da religião dos primeiros cristãos se perde, onde é instituído dentro de uma organização religiosa toda a estrutura do paganismo. Então, coloca-se dentro do culto cristão a hierarquia militar romana, coloca-se os rituais pagãos, daí surge a procissão, surge outros tipos de cultos, muitos cultos migrando dos deuses pagãos para as ideologias que os cristãos defendiam. Aquela cruz de madeira tosca que representava o cristão passa a ser uma cruz de ouro, de pedras preciosas. Aquelas roupas toscas que eles usavam, ela é substituída pela seda, pelo veludo. Então nós percebemos que a igreja ela se transforma mais num instrumento de domínio na terra, econômico e político, do que propriamente a busca do reino dos céus que Jesus veio nos trazer. E é interessante ver que nesse momento, quando o cristianismo se oficializa, ele passa a criar os seus cismas, as suas brigas internas. E foram brigas homéricas. E muitas vezes o consenso das discussões teológicas eram resolvidos através dos concílios, onde o Papa, junto com os cardeais, faziam os concílios para estabelecer, então, a premissa. E essa premissa, através de uma bula papal, passava, então, a ser a ordem a ser seguida. E quem não seguisse a ordem do concílio, através da bula, esse, então, tornava-se o herege. E vários concílios existiram. Por exemplo, o Concílio de Trento foi para discutir se Jesus era Deus ou não era Deus. Teve o Concílio de Roma, que era para discutir se Maria era virgem ou não era virgem. O Concílio de Constantinopla, na presença de Justiniano, imperador do Oriente, do Bizantino, era para discutir a existência ou não da reencarnação como uma filosofia e uma realidade. Então, esses concílios eram umas brigas homéricas, gente. A gente não tem ideia de como... Por exemplo, né, quem defendia que Jesus não era Deus era um bispo chamado Ária. E esse bispo falava, olha, Jesus não é Deus. Só que muitos defendiam a divindade de Jesus como Deus homem. Através do Concílio de Trento, ficou decidido, então, que Jesus era Deus na Terra. O bispo Ária, ele não abriu mão das suas convicções. Então, ele foi excomungado da igreja. E ele foi para o norte da Europa, e lá ele fundou o catolicismo ariano, não mais apostólico romano. É daí deu origem à religião católica ariana, por causa do bispo de Ária. Gente, as guerras que tiveram os arianos com os romanos, as atrocidades, tudo para saber se Jesus era Deus ou não. Mas muitas mortes ocorreram em combates físicos entre esses cristãos. E a gente vê a própria reencarnação sendo discutida já no século VII, em Constantinopla, que uma grande parte de cristãos com influência do Oriente aceitavam a reencarnação dentro do catolicismo. E outros não. Foi preciso um concílio para definir a reencarnação como algo herético, né? Que não era aceito mais. Então, nós percebemos que, a partir desse momento,
o Evangelho de Jesus se perde na sua moral. A moral cristã da Boa Nova, a simplicidade, o amor ao próximo se perde. E os pais do catolicismo, os pais da teologia, com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros tantos pais, cria-se toda a liturgia católica, e nessas liturgias estabelece os sacramentos, né? E nós percebemos, então, que o homem passa a viver no fanatismo religioso. Não se podia discutir, raciocinar ou questionar as razões que a igreja colocava. E nós encontraríamos essa ortodoxia violenta, nós encontraríamos o seu ápice a partir do século X, quando inicia-se as Guerras Santas. Gente, foram mais de 10 cruzadas, onde os cristãos europeus se deslocavam para o Oriente, para a terra de Jerusalém, para salvaguardar a terra onde Jesus viveu, a Terra Santa, e foram verdadeiras carnificinas as cruzadas. Teve cruzada de tudo que é jeito. Teve uma cruzada que, depois de uma grande derrota de Saladino vencendo os cristãos, né, eles chegaram à conclusão que precisavam os cruzados terem um coração mais puro para os combates. Então foi decidido fazer um exército de crianças, porque a criança é o símbolo da pureza. Então sequestraram diversas crianças dos lares europeus, formaram um exército, e essa cruzada saiu em marcha para Jerusalém, para combater os mouros. A história conta que essas crianças nem conseguiram atravessar o Estreito de Gibraltar, na Espanha. Antes disso, foram confiscadas, roubadas, escravizadas, muito antes de entrar no Oriente. E tinha uma cultura, na época, religiosa, que não bastava matar os mouros. A fé cristã falava que tinha que prestar a caridade de tentar salvar a alma dos mouros. Então, se possível, não matasse com rapidez. Se pudesse torturar, e quanto mais ele sofresse para morrer, você estaria fazendo uma caridade para a alma daquele herege. Então, era comum as atrocidades de matar a pessoa, tirando a pele dele enquanto ele vivia, e provocando dilacerações tremendas ao guerreiro e também aos civis, à família toda. Em nome de Jesus. Então, nós estamos percebendo que, neste momento, o homem está dentro de uma cegueira. E essa cegueira o percorre na Idade Média, quando nós vemos que a igreja domina a educação, domina a ciência. A título de exemplo, nós vemos Giordano Bruno, que é através da teoria do heliocentrismo, de que a Terra não é o centro do universo, ele foi queimado vivo. E logo depois Galileu ainda foi condenado também por defender as ideias que iam contra a igreja. Então, eu estou tentando mostrar aqui que nessa Idade Média, se uma pessoa falasse qualquer coisa contra o que a igreja pregava, ela era perseguida. E foi criado um tribunal da Santa Inquisição para julgar os hereges. É uma época muito difícil. Então, toda pessoa que pudesse trazer também os fenômenos mediúnicos aflorados naquela época, tinha 2 caminhos o seu destino. Um caminho, ela ser tida como uma mensageira de Deus. Joana d'Arc ouvia vozes. A voz era de Deus. Algumas pessoas viam espírito, mas por ver Virgem Maria. Então, elas eram santas que estavam vendo Maria. Agora, a grande maioria dos fenômenos mediúnicos eram tidos como bruxos ou que estavam aliados ao diabo. E pessoas como tais eram queimadas vivas
em fogueiras, em praça pública, para ser assistido pela população, crianças, famílias, assistirem as pessoas sendo queimadas na Idade Média, porque traziam, então, a pecha de bruxos ou bruxas. Tudo em nome de Jesus. Fernando, eu vou continuar um raciocínio, mas o Paulo Palma acho que ergueu a mão. Você não quer vê-lo? Se ele quer falar alguma coisa? Quer falar, Paulo? Oi, estão me ouvindo? Tá tudo em ordem aí? Tá, tranquilo. Não quiser Não, falar, pode falar. É que eu observei aqui, é um pouco fora do que você disse. Você deu um panorama muito abrangente, né? E absolutamente eu vou correto. chegar. Então, Paulo, eu só vou concluir, então, que eu vou chegar onde eu queria. Só deixa eu concluir, então. Claro, claro. Tá? Só para eu concluir, porque eu parei no seguinte raciocínio. Jesus, então, já estava prevendo toda essa conturbação que o homem na Terra faria acerca dos seus ensinamentos. E Jesus promete que enviaria no tempo oportuno um Consolador prometido, que é o Espiritismo. E esse Consolador teria a grande missão de resgatar os ensinamentos de Jesus. Ele iria relembrar o que Jesus tinha dito na sua essência e também tinha por missão informar mais coisas que Jesus, na época, não pudera fazer. Vejam, quando que esse Consolador poderia vir para a humanidade? Então, nós, analisando as brigas e os momentos históricos, nós percebemos que em nenhum momento poderia os espíritos se manifestarem no planeta e um olhar científico e filosófico percustrar a imortalidade da alma e entender melhor a metafísica da nossa essência, a nossa origem, o nosso destino e a nossa natureza enquanto espíritos reencarnados. Então, foi preparado para que, no momento oportuno, pudesse a doutrina espírita aportar no planeta, trazida pelos espíritos. E nós percebemos que foi uma jornada muito longa. A própria Joana d'Arc, que foi reencarnação do discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, ela foi fundamental para manter a unidade da França. Sem Joana d'Arc, não poderíamos hoje não ter o país França no século XIX. Então, nós percebemos que foi preciso passar pela Idade Média e, após o Renascimento, após o Iluminismo, com o advento da Revolução Francesa, exatamente na França, nós teremos a grande revolução burguesa que enfraquece o poder da monarquia, o absolutismo, e enfraquece o poder do clero. É nesse momento que a ciência sai da sacristia e os livres pensadores podem agora questionar a natureza livre da opressão da Igreja. E Allan Kardec, então, estava inserido em Paris neste grande momento, onde os fenômenos mediúnicos chegaram, advindos de uma origem que eclodiu nos Estados Unidos, como nós estudamos semana passada, em 1848, inicia os movimentos das mesas, dos objetos se comunicando nos Estados Unidos e vem para a Europa. E vejam, se isso acontecesse 40 anos antes, o Espiritismo não sobreviveria. Nós estaríamos vivendo a grande consequência, os efeitos, as consequências ainda da disputa da Igreja pós-revolução e não teria condições. Somente naquele período, que é a segunda metade do século XIX, depois do clero ter se enfraquecido na França, depois do positivismo, que são as ciências naturais, serem questionadas e terem se fortalecido na França, os grandes pensadores e filósofos, foi que as questões referentes a fenômenos mediúnicos
puderam ser objeto de estudo de Allan Kardec. Então, eu fiz uma análise desde o que Jesus nos trouxe e até o século XIX, quando foi possível iniciar o projeto do Consolador Prometido. E olha, mesmo assim, no século XIX, se Allan Kardec tivesse reencarnado na Espanha, já não daria certo, porque a Espanha foi um dos últimos países a se libertar dos resquícios da Idade Média. Tanto é verdade que quando Kardec envia livros editados por ele, em 1861, para a Espanha, por uma livraria da Espanha para ser vendido em Barcelona, o bispo de Barcelona confisca todos os livros de Allan Kardec para queimá-los em praça pública. Olha só, naquela mesma época de Kardec, o bispo de Barcelona queimou em praça pública, num ato chamado Ato de Fé, os livros de Allan Kardec e os periódicos da Revista Espírita. Então, imagina se Kardec tivesse nascido na Espanha ou na Itália. Não, a França encontrava-se, naquele momento, o berço, o melhor lugar para as ideias novas, espiritualistas, de livre pensamento e de pesquisa, para que o Consolador Prometido pudesse, então, surgir. Então, eu vou deixar para o Paulo agora. Oi, não, era exatamente isso. Eu ia chamar a atenção sobre essa necessidade de evolução, de momento certo, de momento adequado. Na análise do simplesmente já se observa isso, né? Já se verifica que até a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material se processou aos poucos. Primeiro por meio das mesas, depois com o cesto, depois vem com as mãos, e assim sucessivamente. Aí também nós temos, numa análise mais aprofundada, como você disse, vem Moisés, vem o Cristo, depois vem a doutrina espírita. Sempre numa sequência normal, natural e adequada ao momento em que nós vivemos. Isso me chama a atenção. E também me faz fazer uma indagação. Será que... Essa é uma pergunta fácil, mas para a gente pensar. Será que todos os segredos já nos foram revelados? Fica aí uma interrogação para a gente discutir mais adiante. Mas perfeito, era só isso. Obrigado. Mas a sua questão, Paulo, pode colocar em aberto. Qual a opinião de alguém acerca disso que o Paulo questionou? Se a doutrina agora, com o advento da doutrina espírita, tudo está sendo nos revelado ou não? Alguém quer comentar? Eu não consigo enxergar se alguém quer... Não? O que vocês acham? Bem, é animador, Paulo, mas eu gostaria então de complementar que o próprio Kardec, ele fala a respeito disso, né? Ele deixa já as reticências nas obras póstumas de que a doutrina espírita não era um livro acabado, que nós iríamos agora continuamente desvendando novas verdades e conforme o nosso processo evolutivo, melhor nós compreenderíamos ainda as verdades do alto. Então, nós estamos num processo contínuo de aprendizado. Muitas coisas ainda não serão reveladas. E é interessante que, assim como a ciência evolui, a própria doutrina espírita está num processo sempre contínuo de evolução das nossas pesquisas e conhecimentos. E é interessante que sempre a doutrina espírita caminha à frente da ciência. Sempre à frente. 50 anos, 60 anos à frente. E depois vem a ciência atrás, confirmando, comprovando e provando aquilo que a doutrina já está discutindo e trazendo para a humanidade.
Carta de uma morta, sobre a água em Marte. Mas o que eu acho interessante é que Emmanuel, em dada oportunidade, ele fala para o Chico Xavier que se alguma vez ele, Emmanuel, escrevesse algo ou falasse algo que fosse contraditório ou contra Kardec, que Chico Xavier abandonasse Emmanuel e ficasse com Kardec. E eu lembro que Kardec tem uma frase muito parecida, que fala o seguinte: se algum dia a doutrina espírita defender um ponto, uma verdade, em que a ciência provar ao contrário, abandone aquele pensamento da doutrina e fique com a ciência. Porque a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Olha a lucidez e o bom senso de Allan Kardec. Não mais uma fé cega, onde nós morreremos para defender um princípio que muitas vezes é contra a própria razão ou a própria ciência. Nós, espíritas, lembremos-nos de Kardec. Se um dia a ciência provar algo contrário àquilo que nós estudamos, nós temos que ficar com a ciência, né? E não nos mantermos irredutíveis numa possível fé cega novamente. A Rosângela quer falar? É isso? Você abre para ela, Fê? É só abrir, Rosângela. Você tem que clicar. Isso. Abriu. Isso. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Então, não sei se eu entendi a pergunta, mas do Paulo, eu estava pensando. Talvez, eu acho que tem coisas para a gente descobrir. Porque eu não sei se as coisas não foram reveladas ou nós não temos capacidade ainda de perceber. Nós não estamos vivendo um momento completamente diferente? De repente, não sei, tanta coisa tem nova aí, não sei se nós estamos percebendo ou não. Então, não sei se eu entendi a pergunta dele. Se eu entendi, eu acredito que ainda tem coisas para a gente conhecer, aprender. É isso? Não sei. O que você acha aí, Gustavo? Não, vamos deixar que o Paulo fale. Cadê o Paulo? Ele não está aqui. Esse meu. Acho. Oi. Já voltou o Paulo? Estou aqui, ué. Então pode falar, Paulo. Não, eu concordo. Eu acho que, na verdade, o Kardec disse mesmo, né, que a obra está inconcluída. Mais do que isso, eu até, enquanto você falava, e a Rosângela também, eu me recordei de um padre, não sei se vocês viram, Salve Kiko, o nome dele é Padre Paulo Ricardo, alguma coisa assim. O Padre Ricardo, e ele está dando um curso dentro da doutrina católica, e para ele chamar as pessoas para esse curso, ele fala exatamente isso. Algumas pessoas acham que nós não temos que conhecer doutrina, teoria, para acreditar em Deus. Mas esse tipo de fé é uma fé cega, que nós não podemos seguir. Nós temos que estudar, nós temos que nos convencer da existência de Deus. E essa passagem desse padre me chamou a atenção, né? Porque até pouco tempo atrás, quem tinha a fé raciocinada eram os espíritas, enquanto os católicos, os evangélicos, seguiam mais a intuição, seguiam mais o íntimo, né? Então, eu acho que esse aprendizado ele é constante, que a evolução é constante. Mas acho também, como disse a Rosângela, que esse momento em que nós estamos vivendo é um momento especial que deve nos trazer novos conhecimentos, novas reflexões, novas ponderações. Aquela pergunta a qual você se referiu há umas 2 aulas atrás, e acho que no último evangelho, né, que você fez, é 740 talvez, do Livro dos Espíritos. Nossa, ela é maravilhosa. Não sei se depois você pode lembrar com mais detalhes, mas ela indica isso, né? Nós estamos num momento de profundo aprendizado. É um momento que nós temos mesmo que aproveitar ao máximo para que nós saiamos mais fortes espiritualmente. Obrigado.
É a pergunta 740, sim, Paulo, que fala que a gente tirou do Livro dos Espíritos, que traz todo o cenário que nós estamos vivendo hoje diante da pandemia e da situação que a humanidade está suportando. Mas o Paulo, ele lembrou desse padre, e eu também me lembrei que João Paulo II, o Papa João Paulo II, quando ele finalizou o processo de Galileu, que foi absolvido, né, depois de 300, 400 anos, ele então lança uma bula papal estabelecendo a fé raciocinada, a fé pela razão. Então, já o Papa João Paulo II, ele já enaltece a importância da fé raciocinada e o perigo da fé cega. A fé cega leva ao fanatismo, que esse fanatismo leva a atrocidades, é o que os maiores crimes em nome do amor, em nome de Deus, em nome de Jesus, que já se cometeram na Terra, por causa dessa fé sem razão. Tudo bem? Gente, podemos dar continuidade à leitura? Alguém mais? A Patrícia quer falar alguma coisa? Quer? Não? O Pedro? Tudo em ordem? Então, se ninguém quiser comentar mais alguma coisa, vamos continuar. Eu anotei umas coisas lá. Quem bem? Eu anotei uns comentários. Pede para a Fernanda ler. Gustavo? Oi, pode falar. É o seguinte, outro dia eu estava olhando sobre o Santo Ofício. Você sabia que o Santo Ofício até hoje ele não foi encerrado? Ele está aberto até hoje, só que com outro nome, com outras atividades, claro. Mas você vê, eles levaram um negócio tão... Em vez de encerrar, de acabar com o Santo Ofício, né? Eles simplesmente mudaram o nome para uma outra atividade da igreja, mas permanece aquilo que aconteceu lá atrás, né? Ou seja, era algo para ter sido extinto, né? Mas está lá ainda um outro departamento com outro nome. Porém, ele é só uma sequência. Tá? Só isso. Para a gente passar para outra leitura, só para aproveitar a deixa que o Fernando me ajudou aí com essa observação, nós fizemos um breve relato da história da fé humana após Jesus Cristo, partindo desde a oficialização da igreja, do cristianismo como a religião oficial do Império Romano, até a Revolução Francesa. E nós percebemos quantas loucuras que o homem cometeu e vem cometendo. Isso porque nós nem falamos das guerras da Reforma e da Contra-Reforma. Mas o que eu gostaria de finalizar, aproveitando o que o Fernando falou, é que os personagens dessa história, dessa violência religiosa, somos nós mesmos. É muito comum a gente, quando faz uma análise, uma reflexão da história dos abusos, a gente costuma se retirar, ficar num espectador, como um espectador, analisando os contextos históricos dos abusos do homem. Nós espíritas, que já conhecemos as reencarnações como um processo de aprendizado, percebemos que todos nós temos compromissos seríssimos, porque nós fomos os protagonistas, os abusadores, os inquisidores, os grandes guerreiros santos, que não só defendiam a palavra do Cristo, mas se beneficiavam, exploravam, tiravam vantagens. Somos nós mesmos os espíritas. E nós hoje estamos agora inseridos aqui no Brasil, mas que trazemos a nossa carga de compromissos pelas nossas viagens reencarnatórias na Europa, principalmente, na roupagem da igreja,
onde nós construímos essa história tão triste. Mas, dentro desse processo, quando nós analisamos, nós não estamos julgando alguém, nós estamos analisando o contexto da humanidade em que nós nos inserimos, que nós pertencemos. Então, se cada um de nós for analisar suas origens, suas tendências, mesmo como espíritas, nós temos tendências muito fortes ainda em reencarnações passadas, e nós trazemos ainda os ímpetos do poder, da expoliação, do domínio, da aristocracia, da monarquia, das guerras. Se a gente parar para analisar, todos aqui nesses quadradinhos que eu estou enxergando, cada um tem uma história vivida lá atrás muito forte. E é uma bênção imaginar que nós mesmos somos responsáveis agora para fazer a nova página, escrever uma nova página para a humanidade a partir de agora. Com as nossas deficiências do passado, a gente possa iniciar uma marcha nova, que é o terceiro milênio, que nós vivemos já adentrando esse terceiro milênio, onde lembramos-nos de Leon Denis, que é um filósofo contemporâneo de Allan Kardec, onde ele já no início do século XIX, ele então diz o seguinte, que o Espiritismo não é a religião do futuro. Isso é importante a gente ter em mente. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o Espiritismo é o futuro das religiões. Vamos lá. O Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Então, nós não temos, como espíritas, nos preocupar em converter pessoas para as nossas fileiras espíritas, aumentar o número de prosélitos para que sejam espíritas. Não, nós não estamos preocupados em diminuir as outras religiões e seguidores para que a nossa religião aumente. Jamais. Porque a doutrina espírita não será a religião do futuro. Mas os princípios doutrinários que a doutrina espírita traz ao terceiro milênio são os princípios de Jesus na sua essência. E esses princípios descortinados agora pela doutrina espírita irá avançar dentro de todas as religiões do planeta. A reencarnação não ficará mais adstrita à discussão espírita. A reencarnação hoje passará a ser discussão científica, onde muitas religiões terão que caminhar para a reencarnação como algo natural, não tem como fugir dela. Então, aonde muitos católicos hoje já acreditam na reencarnação, muitas pessoas não espíritas que defendem a reencarnação, porque deixa de ser algo restrito à doutrina, à defesa da reencarnação, para ser algo natural, estar na natureza os princípios defendidos pela doutrina. Isso é muito importante. E nós temos um papel relevante nisso, porque nós temos que tomar muito cuidado de não trazer para a doutrina espírita o ranço, os vícios que nós já trazemos do passado de outras religiões. Daí, macular a doutrina espírita com esses nossos vícios do passado, com essas brigas do farisaísmo, do Templo de Jerusalém, ou então toda a ritualística do catolicismo que nós ainda trazemos do passado e começamos a enxertar a doutrina espírita com essa turbulência do nosso passado. Nós temos que sempre estudar Allan Kardec para garantir que a doutrina mantenha sua pureza doutrinária e não se perca nos vícios
do homem que ainda se arrasta na terra. Feito? Vamos lá, então. Diga, Fer. Achando meu botão aqui. Queria voltar só um pedacinho aqui, numa fala que a Bel teve, que ela falou o seguinte: não significa que haverá uma quarta revelação, e sim que a terceira revelação ainda está para ser completada. Primeiro Moisés, depois Jesus, e a terceira revelação, a doutrina espírita, que cai no que você falou agora, né? Da gente vai evoluindo, quer dizer, ela é completa, só que a gente ainda não conhece ela completamente, como Deus. Deus é inteligência suprema, mas a gente ainda não consegue entender, perceber Deus na sua complexidade. É uma questão de evolução mesmo, né? Eu gostaria de aproveitar, então, Fernanda. Bem, eu não vou achar aqui, eu vou falar, então, de cabeça. Tudo bem? No livro Obras Póstumas, Kardec diz o seguinte, que o espírito, seu protetor, lhe diz da necessidade de ele voltar em outra reencarnação para dar continuidade ao seu trabalho. Isso está no livro Obras Póstumas. E esse espírito diz a Kardec que ele voltaria já no início do século XX. E logo na infância ele já iniciaria o seu trabalho para complementar a doutrina espírita. Então, nessa mensagem que Kardec recebe, Kardec já é informado de que o seu trabalho estava incompleto, que ele voltaria já no início do século XX, logo na infância, porque Kardec, enquanto Kardec, ele trabalhou muito poucos anos pela doutrina espírita. Kardec conheceu a doutrina em 1855, os fenômenos, e Kardec veio a falecer em 1869. Então, foram 13 anos de trabalho pela doutrina. E o Espírito diz a Kardec, no livro Obras Póstumas, que na próxima reencarnação, que ele viria logo no início do século XX, já na infância, ele iniciaria o trabalho para que ele pudesse ter mais tempo para complementar a doutrina espírita. Então, nós vemos que a doutrina é um processo onde os espíritos estão tutelando o seu desenvolvimento na Terra. E, por certo, ainda há muito para que nós venhamos a desvendar, conhecer, aprimorar acerca da doutrina espírita. O conhecimento não está fechado. Por isso, nós temos que estar sempre abertos para novos conhecimentos, novas verdades, sempre utilizando o crivo que Kardec nos alertou quanto a esse processo de adquirir novos conhecimentos, que é o crivo de ter o bom senso e a lucidez para não ser ludibriado pelos falsos profetas, pelas mentiras, para que o espírita sempre esteja preparado para levar a doutrina espírita na sua essência. Por que eu digo isso? Porque quanto mais a doutrina espírita cresce em número de seguidores e simpatizantes, mais ela vai se tornando heterogênea nas discussões. Então, hoje, nós conhecemos espíritas que nunca leram Kardec. Isso, há 50 anos atrás, era muito, muito raro. Uma pessoa se declarar espírita sem ter lido Kardec. Hoje acontece. Hoje nós encontramos espírita que só lê romance para dormir, romance mediúnico, e se diz espírita e não tem a mínima noção das bases da doutrina espírita. E sai falando da doutrina. Eu já conheci espírita defendendo a pena de morte.
A pessoa se declararia espírita, frequentar um centro e, na sua opinião particular, o aborto e a pena de morte são práticas aqui na Terra legítimas. Olha a complexidade. Por isso que eu falo, quanto mais a doutrina crescer, assim aconteceu com o cristianismo. Nos primeiros séculos, a célula do cristianismo primitivo era homogênea. Os cristãos eram irmãos, eram como família. Eles desenhavam o peixe na areia, ou o símbolo da cruz, e se identificavam no ideal cristão, comungando os mesmos princípios. A partir do ano 300, eles já estavam se matando para saber se Maria era virgem ou não, um destruindo o outro. Hoje a doutrina espírita, eu estou falando isso, gente, por experiência própria. Eu me tornei espírita no ano de 1975. Quem que é aqui dessa época? Alguns. Em 1975, vocês não imaginam como era homogêneo o grupo de espíritos que eu encontrava pelo caminho. Eu podia sair de Pindamonhangaba e ir para qualquer cidade do Brasil, e se na década de 70 eu me declarava espírita, a pessoa que também se declarava espírita tinha o mesmo padrão homogêneo de leitura, de entendimento, de ideal. Se eu tinha lido Allan Kardec, ela tinha. Se eu tinha lido Leon Denis, ela tinha também. Era uma delícia. Hoje, eu me declaro espírita, a pessoa também se declara espírita. Não significa que nós estamos já no mesmo ideal de princípio. Tem espíritas que eu conheci na cidade, em Goiás, um grupo de espíritas que estavam com um projeto de ficar só com a parte científica da doutrina e tirar Jesus da doutrina espírita. Essa parte religiosa. E no Mato Grosso, um grupo de espíritas dizendo que Kardec está ultrapassado e que as obras de Kardec têm que ser retiradas da referência da doutrina, porque são obras do século XIX e já estão ultrapassadas, ficaram para trás. Então, nós vemos o quanto mais a doutrina se proliferar, mais haverá espíritas despreparados, que não leem, não estudam, mas saem opinando nos seus achismos acerca da própria base doutrinária. Isso é muito perigoso. E nós somos responsáveis por isso. Quando nós somos perguntados em alguma questão, seja qual for, eu fico imaginando, o que nós respondemos? Se eu perguntar, Rogério, aí em São Paulo, qual é a sua opinião do carnaval lá na passarela? Como espírito, o que você pensa do carnaval? Ô, Rosângela, o que você pensa da clonagem? Você é a favor ou contra a clonagem? Silvia, qual que é a sua opinião do homossexualismo, transexualismo? Então, são assuntos palpitantes, né? A doação de órgãos, a cremação, são assuntos palpitantes. Se nós não estudamos a doutrina, nós vamos cair no achismo. Olha, eu sou espírita e eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é um perigo, gente. Nós temos que estudar a doutrina para não cair nos achismos. Nós não temos que achar nada. A não ser que a gente responda enquanto Gustavo, enquanto Silvia. Agora, se nós somos questionados na qualidade de espíritos a opinar, nós temos que dizer o que a doutrina diz a respeito. Porque as pessoas, quando me procuram, Gustavo, você como espírita, qual a sua opinião sobre isso? É interessante. E nós temos argumentos para defender nossas opiniões? Quais são os nossos argumentos? É importantíssimo hoje a gente ter essa maturidade espiritual, maturidade. A doutrina não forma fileiras de seguidores para que pensem e falem a mesma coisa. Kardec fala que tem que ser a lucidez do estudo para libertar consciências. Então, se você estuda Allan Kardec e não concorda com ele, você tem todo o direito.
Agora, se você não estuda, ouve algo dali, algo de acolá, alguns zumbidos de opiniões, você formará a sua opinião também sem lastro e sem maturidade. Por isso que nós temos a obrigação, na qualidade de espírita, de estudar a doutrina, né? Como nós aqui estamos fazendo. Tudo bem? Gente, desculpa a empolgação, mas eu achei oportuno aproveitar para dar essa opinião acerca da nossa seriedade e responsabilidade para com a doutrina, tá bom? Vamos lá? Silvia Lazzarini, Patrícia. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e hoje mais completas. Hoje, é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isso é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial, o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais que não escapariam ao observador atento tornam possível resolver essa questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas limpando os dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando 2 ou 3 pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso, demais, a concordância dos pensamentos, para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Fora necessário, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e, principalmente, que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que, a mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo do conhecimento e a miúde do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que se escreve debaixo da sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta o pode ser no idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Doutras vezes,
são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer-se, e cuja explicação se encontrará completa nessa obra, como deram os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, à luz meridiana, que toda a gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-la-emos dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Legal. Vou pedir licença. Antes de eu abordar o capítulo lido, eu gostaria, se quem quiser anotar, eu falei do espírito que mandou uma mensagem para Allan Kardec, falando acerca da sua nova reencarnação, que está no livro Obras Póstumas. Eu fiz questão, eu estava com o livro aqui perto, então, vamos lá. Na página 210, tem um capítulo chamado Meu Retorno, que é o retorno de Kardec, tá? Então, vamos lá, página 210, deixa eu ver. É na segunda parte do livro, no capítulo chamado Meu Retorno. E o Espírito diz para Kardec o seguinte, eu vou ler o Obras Póstumas. Não ficarás muito tempo entre nós. É necessário que retornes para terminar a tua missão, que não pode ser rematada nesta existência. Se isso fosse possível, não te irias daí de modo algum, mas é preciso suportar a lei da natureza. Estarás ausente durante alguns anos, e quando voltares, isso será em condições que te permitirão trabalhar cedo. No entanto, há trabalhos que é útil que termines antes de partir, e porque te deixaremos o tempo necessário para acabá-los. Então, aqui que está a previsão do retorno de Allan Kardec, de uma forma muito rápida, o seu processo de reencarnação, onde ele daria início à complementação da doutrina espírita. Bem, eu queria saber aqui, de todos, nós estamos com 30 e tantas pessoas, alguém aqui já brincou com aquela brincadeira chamada brincadeira do copo? O Fernando já, quem mais? A Graziella também? Puxa, quem mais? Olha, gente. Paulo, também. até tu, Brutus. Quem frequentou Rogério também? evangelização infantil não brincou disso, não. É verdade. E quando vocês brincaram, quem já era espírita aqui? Aí não era. O Rogério era. Então não era brincadeira, a coisa foi séria. Na realidade, no meu caso, foi meu pai. Né? Eu era muito jovem, ainda quase criança. Meu pai, um espírita, ele introduziu isso em casa. Mas eu confesso que na época não era curiosidade, era um negócio sério que meu pai estava tentando fazer. Entendi, uma experiência. E deu certo, é uma experiência. Ele trouxe para casa, porque ele sempre frequentou muitos centros espíritas e de fato,
E a gente percebeu que só funcionava o copo quando a minha mãe estava presente. Exato. A gente percebeu isso. E meu pai era o mais estudioso, tal, mas se minha mãe não estivesse conosco, o copo não se movia. Olha, exatamente o que Kardec falou agora no capítulo. É, Sua mãe era médium. sim. Né? Que legal. Eu só fazia Gente, brincadeira de molecada mesmo. Você tem cara mesmo, viu, Fernando? Era eu e minhas primas, rapaz. Era só brincadeira. Aí um dia aconteceu um fato lá que eu não me lembro muito bem. A gente ficou morrendo de medo e nunca mais fizemos. Então, eu quando eu era adolescente, virou moda aqui em Pina, uma época, as brincadeiras com copo. E as perguntas eram daquela, com quem que eu vou namorar, quem gosta de mim, quem me deixa de gostar. Eram aquelas perguntas. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu tinha uma grande amiga na doutrina, mais velha do que eu, que chamava Fátima Loberto, aqui de Pina. E ela conta que antes dela tornar-se espírita, ela foi participar de algumas brincadeiras do copo. E o copo respondia. E geralmente o copo falava para as meninas erguerem a saia, falava coisas obscenas, era uma confusão. E ela conta que o ápice do desespero na brincadeira foi quando o copo começou a persegui-la. Ela saiu correndo e o copo correu atrás. Então, diz que foi um desespero. Né? Então, a gente percebe que eu achei fantástico o Rogério contar do pai dele, porque demonstra que enquanto as crianças brincavam de uma forma bem fútil, infantil, com o copo, a metodologia ela é a mesma que Kardec utilizou para realizar experiências mediúnicas na elaboração e pesquisa da doutrina espírita. Né? Não era copo, era uma cesta. Quando eu falo cesta, gente, é que o lápis precisava ser amarrado. Então, eles amarravam o lápis numa cesta para que o movimento da cesta pudesse fazer o lápis escrever. Só depois que eles perceberam, peraí, se a cesta pode movimentar-se escrevendo com lápis, no lugar da cesta, vamos colocar o braço do médium e será mais rápido, efetivo. E, na época, os médiums escreviam com caligrafias diferentes para cada tipo de espírito, com respostas de altos níveis filosóficos, científicos, como de bem triviais. Teve uma reunião que Allan Kardec participou, isso está na Revista Espírita, em que Kardec conta que ele fez uma pergunta mental para os espíritos. E os espíritos responderam para o Kardec, sem ele ter externado verbalmente a pergunta, mas responderam para Allan Kardec, que com relação à pergunta que ele fazia, os espíritos então orientavam para que ele se retirasse da sala, fosse na biblioteca da residência da família Baldan, e lá, na terceira fileira, a título de exemplo, da altura tal, do livro tal, que vai estar na ordem tal, que ele retirasse o livro da prateleira, dos livros, e abrisse na página número tal, e lá ele iria ler a resposta da pergunta mental que ele havia feito. Olha, gente. E Kardec, então, vai lá na biblioteca da residência, vai no livro que havia indicado, puxa, abre na página tal, ele lê a resposta do que ele havia mentalmente perguntado para os espíritos. Então, na Revista Espírita, gente, é um periódico que Allan Kardec lançou em 1858, um periódico mensal. Era uma revista mensal. Era um laboratório. Ali ele pegava os assuntos palpitantes da época, aquilo que o jornal estava publicando como uma matéria jornalística de interesse geral, casos que ocorriam em diversas localidades, informações que vinham de vários países, tudo aquilo Kardec colocava na Revista Espírita, debates, opiniões, críticas,
Quem puder ler a Revista Espírita, ele comandou esse periódico até a sua morte, em 1869. Então, nós temos aí vários volumes desse trabalho de pesquisa de Kardec. Tudo bem? Voltando às mesas girantes, quer falar? Eu vou deixar, abre para a Rosângela Fê. Gustavo, essa parte aqui que fala que mais de uma pessoa colocando a mão tinha que ter uma concordância. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Concordância na pergunta, como que ia ser duas pessoas colocando a mão e fazendo perguntas, não sei, diferente? Não pode. Explica para mim. Entendeu? Para quem fez a brincadeira do copo já sabe, né? Como é que funciona. É verdade. Para quem não sabe é o seguinte, o objeto, tanto a mesa quanto o copo, geralmente quem fazia a brincadeira do copo, o que fazia? As pessoas que estavam sentadas em torno do copo ou em torno de uma mesa, todos botavam a mesa sob o copo, não necessariamente tocando o copo, mas muitos botavam a mão todos na mesma direção do copo ou sobre o copo. Então você imagina, Rosângela, 3, 4 pessoas dariam 6 a 8 mãos, todas em cima do copo, ou todas em cima da mesa, que seja a mesa. Quando a mesa começa a movimentar, para que ela vá para o lado direito, se houvesse uma força mecânica das pessoas para que a mesa fosse para a direita, teriam que todas as pessoas fazerem o mesmo movimento, levando a mesa para a direita. Porque se eles não combinarem e uma pessoa fizer alguma tendência para que a mesa vá para a esquerda, o outro faz uma tendência para que a mesa vá para a direita, ou com o copo, não haveria como fazer com que o copo caminhasse ou se movimentasse sem que estivesse obedecendo à vontade de todos que estivessem atuando sobre o objeto. Entendeu? Então, o que Kardec está dizendo é o seguinte, no momento que fazia as reuniões lá com a presença dele, todos botavam a mão sobre o objeto, para que o objeto movimentasse, era preciso que todos tivessem, então, pensado a mesma resposta, porque o objeto, ao se movimentar, ele ia indicando as letras do alfabeto. Então, o objeto lá, ele ia para a letra A, ia para a letra B, ia formando as frases que dariam a resposta às perguntas. Se várias mãos estavam sobre o objeto, para que formasse as frases com as letras, era preciso que todos concordassem com a resposta e estivessem induzindo o objeto para as mesmas letras. E para Kardec provar que era uma unicamente pensando na resposta e que essa unicamente não eram as pessoas que estavam impondo as mãos, que ele atribuía uma força inteligente que não se encontrava aos olhos de todos ali. Diga, Fê. Sandro quer fazer uma complementação? Cadê ele? Sandro, meu filho, tira o Bob. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Essa história do Bob, Paulo, pegou de uma forma que, assim, vai todo mundo para o centro agora de Bob. Boa noite, gente. Só para complementar aí a fala do Gustavo a respeito da Revista Espírita, que é realmente uma obra fundamental para a gente que se debruça sobre o estudo e sobre a necessidade também de se melhorar a partir do conhecimento que o estudo da doutrina espírita propicia para nós, né? Então, é uma riqueza muito grande a Revista Espírita. E algumas pessoas no grupo devem estar pensando assim, como que eu faço para adquirir essa Revista Espírita? Eu acho no centro, tem na biblioteca, a gente acha em livraria. O acervo da Revista Espírita, ele está totalmente disponível para a gente de forma digital. É possível baixar na internet através de um aplicativo que chama Kardecpedia. E tem todas as obras de Kardec, incluindo a Revista Espírita. Então, é muito interessante. Você baixa, fica no seu celular,
pode ser consultado offline, não precisa de internet uma vez baixado. Então, é muito interessante e você pode ir fazendo uma leitura gradual, tal, mês a mês, dos fascículos da revista, e entendendo como Kardec fazia suas pesquisas para ir montando as obras, né, para ele estar fazendo a codificação como ele fez. Então, a revista era, né, como o Gustavo já falou mais de uma vez, o grande laboratório de pesquisa de Kardec, né, que ele lançava artigos e via a repercussão daquilo na sociedade, e a partir da repercussão, então, ele ia encaixando então, nas obras que se tornaram a codificação da doutrina espírita posteriormente. Então, é realmente um grande acervo para a gente que estuda o espiritismo. E é legal porque hoje, se a gente quiser, tem toda a obra de Chico Xavier, quase toda a obra do Divaldo, tudo em PDF. O download facinho de fazer e gratuito. Mas eu só queria saber se a Rosângela está... Está aí a Rosângela? Se a resposta atendeu mais ou menos... Deu certo, Rosângela? Eu estava completamente por fora, né? Não, mas você entendeu... Estou pensando que é uma... São várias. Entendi. Nossa. Eu estou muito... Apesar de muito tempo não, eu ia lá no Melo, sempre gostei de ir. O Gustavo era novo, eu lembro dele lá, novinho. Mas, assim, me dedicar mesmo para aprender não faz tanto tempo. Então, vou dar uns furos aí. Ó, gente, eu costumo falar o seguinte, tempo de doutrina não dá patente para ninguém, não é mérito nenhum. Assim como tempo de doutrina não significa hierarquia. Eu costumo muito valorizar os trabalhadores da última hora. A gente, muitas vezes, espíritos mais complicados, mais difíceis mesmo, a gente foi preciso chegar mais cedo na doutrina, até na adolescência. E os trabalhadores da última hora, que tiveram o salário abençoado pela sua boa vontade, foram aqueles que na última hora foram recolhidos para o trabalho. E aqueles que estavam desde a primeira hora trabalhando, esses eram os trabalhadores complicados que muitas vezes não souberam aproveitar o tempo de trabalho e não mereceram o salário integral, não mereciam o salário integral. E aqueles outros que foram na última hora, a boa vontade era a prova de que, se eles não fizeram mais, é porque não tinham sido chamados antes. Mas mereciam, da mesma forma, o salário igual a todos. Então, eu acredito que o mérito nosso não é tão positivo de ter chegado tão cedo na doutrina. É mais compromisso mesmo e dívida. Pode ficar tranquila, viu, Rosângela? E como trabalhador de última hora, não importa a hora que chegue. A realização, na sua potencialidade, pode ser concluída no mesmo instante, a qualquer momento, tá bom? Eu estou feliz de estar aqui aprendendo tudo isso. Eu estou muito feliz. Já ganhei... Covid não foi só sofrimento, me trouxe uma coisa boa, foi isso. Entendeu? É verdade. Né? É verdade. Traz também as coisas boas, e isso é uma delas, que para mim foi ótimo. Não, o exemplo de hoje. Nós estamos há quase 15 anos estudando o Livro dos Espíritos lá no centro aqui de Pinda. E nós já tivemos momentos com um grande público e um público menor, mas já havia algum tempo que não passava de 14 pessoas, né, Fernanda? Mais ou menos isso. Hein, Fernanda? Graças a essa live, a gente está atingindo 30, 40 pessoas, sem contar aqueles outros que assistem depois das gravações. Então, a penetração está sendo fantástica.
que a gente E a live possa... vai continuar, né, Gustavo? Sim, é um Nós compromisso. vamos fazer de tudo para que essa live continue, quando a gente voltar E o presencialmente. grupo não se desfaça, só Não se cresça. desfaça. Vai ter o grupo presencial lá e a live rolando como está aqui agora. E a Fernanda vai dar os pulos dela para que isso ocorra. Esse é o problema dela. É o bônus horas que ela vai ganhar, vai ajudar muito. Deus pulo dela. Tá bom? Gente, nós vamos então encerrar o estudo de hoje. Semana que vem nós vamos entrar já no capítulo, vocês vão adorar, que é o capítulo 6º, onde já vai tratar dos princípios da doutrina espírita que Kardec começa já a delinear nesse capítulo 6º. Essa parte da introdução histórica já termina por aqui, e agora Kardec mergulha na semana que vem nos princípios da doutrina espírita. Aí a coisa vai ficar muito mais gostosa ainda, tá bom, gente? Vocês me perdoem eu monopolizar tanta palavra, mas esses capítulos que se passaram da introdução, acho que exigiram umas reflexões meio discursivas, né? E menos polêmica e mais argumentação. Mas acho que, se Deus quiser, daqui para frente, a tendência é eu me calar mais, para que todo mundo possa dar as suas opiniões e trazer os ensinamentos, tá bom? Gente, um beijo a todos. Agradeço a participação, agradeço ao Sandro, que é um companheirão que eu tenho aí como uma referência, uma muleta a me suportar. A Fernanda, que declinou da sua reencarnação em Júpiter para vir entre nós terráqueos e se fazer tão útil e nos possibilitar o trabalho na doutrina e permitir e nos presentear com a amizade tão forte que ela nos oferta a cada momento. E se construindo, hein? E numa tendência sempre crescente, isso que é legal. Ó, gente, um beijo a todos. Que Jesus envolva-nos sempre nesse ideal doutrinário, para que a doutrina espírita seja em nós sempre uma ferramenta, um instrumento para nós nos melhorarmos. Não para ficarmos mais inteligentes, não para que nós provoquemos mais filosofia ou discussões científicas, mas que consigamos fazer com que tudo que a doutrina nos oferece seja transformado em recursos para nos tornar melhores, mais amáveis, mais pacientes, mais compreensivos, mais úteis e mais caridosos. Sempre nesse intuito, nesse trabalho, nessa empreitada, caindo, levantando, errando, acertando, nunca desistindo. Um beijo a todos e eu peço então, em prece, que Jesus nos abençoe este ideal, fortalecendo-nos nesse projeto maior de servir ao Evangelho através da caridade ao nosso próximo. Que Jesus seja no coração de todos, hoje e sempre, que assim seja. Um beijo a todos. Gratidão. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver
desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é